A paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando na palavra e eu estava pensando, né, como a Bíblia, ela é tremenda. A Bíblia, ela é tremenda em nossas vidas. Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que quando a gente lê, ele nos lê também. Ela separa a junta da medula, a alma do espírito. A Bíblia, ela é profunda, é tremenda, é maravilhosa. E eu estava lendo aqui uma palavra que eu estava pensando, Senhor, como está se cumprindo hoje, né? Está se cumprindo, acontecia naquele tempo e está acontecendo hoje também. Então eu venho aqui através da Bíblia como um amparo muito forte para o que eu quero passar para você aqui nessa hora. Trazer para você um despertamento, e talvez você tenha tido experiências igual a que eu passei, e não fui uma só, já passei várias experiências como essa que eu vou contar aqui, sobre quando a pessoa ora, pede, clama, busca, muitas vezes pela vida de outra pessoa ou de outras pessoas, e a pessoa que está orando não obtém respostas, Deus não fala nada, Deus não responde, Deus não age, Deus não faz nada. E isso é constrangedor, né, irmãos? Isso é muito constrangedor. Muitas vezes você já pode ter pagado um preço muito alto. Quem sabe você já orou, já jejuou, já buscou, já pediu e nada aconteceu, né? É assim, Deus não fala de maneira nenhuma, Deus não age de forma alguma, Deus não faz nada, parece que Deus não está nem aí, né, para a sua corrente de oração, para o seu pedido, para a sua fé, né? Você se matando talvez por alguém e pedindo tanto e Deus não responde. Isso é constrangedor demais. Mas antes de eu começar a contar essa experiência que eu passei Vou tirar uma delas, né? Porque são muitas, mas eu quero pegar uma delas porque eu achei essa um pouco mais constrangedor para mim, porque na época assim eu ainda não entendia, não tinha discernimento, não parava para pensar, fazia muitas coisas no impulso. Não, eu vou orar, Deus vai fazer, eu vou orar, Deus vai agir, eu vou orar, não, Deus vai dar vitória. Então nem muitas vezes acontece desse jeito, né? Então, assim, antes de eu começar, eu quero trazer também aqui um capítulo da Palavra de Deus, que está lá no livro de 2 Timóteo. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir. Se você não tiver, você ouve comigo aqui, porque hoje você precisa entender. Algumas vezes, se você ligar os pontos, você precisa e vai, em nome de Jesus, entender por que você tem orado tanto por alguém e não tem acontecido nada. Já tem 2 anos, 1 ano, meses que você tem orado e não tem acontecido nada do que você tem pedido a Deus para fazer na vida dessa pessoa. Talvez você se encontre enquadrado no que eu vou passar aqui para você, essa experiência que eu vou passar para você, e você vai despertar. Você vai saber orar de forma certa. E às vezes eu até falo, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir porque não querem melhorar, né? Então tem pessoas que não gostam de ouvir. Mas se você é um tipo de pessoa que talvez esteja enquadrado nessa situação de orar, de pedir, de buscar e nada ser resolvido, você preste atenção no que eu vou falar aqui, no que eu vou contar, e talvez você chegue a uma conclusão, e através disso aí Deus vai abrir seu entendimento e vai te dar sabedoria para você ter como agir, ter como fazer direito, amém? 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 3, você vai pegar comigo do versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 1 até o versículo 7. De início você não vai entender nada porque eu estarei lendo essa passagem aqui, mas depois eu vou te explicar, você vai entender o porquê direitinho, tá bom? Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1 diz assim: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A minha Bíblia é NVI, tá, irmãos?
NVI. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Versículo 6. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Versículo 7, último, eu paro aqui, tá? Depois, se você quiser continuar, você continua, mas eu paro aqui. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Aí eu estava pensando, né? Coisa que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo há anos e anos e anos atrás, né? E a gente vê hoje igual. As pessoas estão assim. As pessoas estão assim. Tudo isso que fala aqui nesse capítulo, a gente vê hoje também, né? Homens orgulhosos, fingem ser bons, mas no fundo não são. Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas egoístas, caluniadoras, blasfemas, não é verdade? Pessoas sem amor pelo próximo, sem amor pela família, pessoas irreconciliáveis. A gente está vendo tudo isso aqui. Amantes de si mesmos, né? Hoje a gente vê muito pessoas amando seus próprios corpos, né? Pessoas fazendo de tudo para manter uma aparência, posso dizer até muitas vezes que falsa, uma aparência falsa, porque lutam tanto para obter a aparência, lutam tanto para manter a postura de um corpo sarado, um físico, né, bem cuidado, mas esquecem da alma, esquecem do espírito, né? Pessoas amantes de si mesmas, pessoas orgulhosas, pessoas que não aceitam conselhos. Eu não estou falando aqui que você não pode fazer um exercício, que você não pode malhar o corpo, que você não pode assim se cuidar. Não é isso que eu quero dizer. Só que hoje, irmãos, está assim demais da conta, né? Demais mesmo. Pessoas, você vê que tem pessoas que ficam o dia inteiro fazendo exercício, se deixar, ficam 8 horas, se deixar, ela vai em casa, bebe alguma coisa ou faz um tipo rápido de refeição e volta para a academia, principalmente finais de semana, a gente vê pessoas o dia inteiro, né? Pessoas que chegam a ficar fora de si, parece que estão passando mal, falta de ar, pessoas ficam meio assim, não, eu tenho que estar, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar, eu tenho que agir, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter um corpo assim, eu tenho que ter um corpo bonito, eu tenho que ter um corpo sarado, tenho que mexer nisso, tenho que mexer naquilo, tenho que mudar isso em mim, mudar aquilo. Então a gente vê, tá tudo aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, né? Tá tudo aqui. Você pode se cuidar, mas tudo tem limites, né, irmãos? Tudo tem limites e hoje a gente está vendo aí muitas coisas fora do limite. E eu aconselho, se cuide sim, tá? Se cuide sim, faça aí os exercícios, mas nada fora do controle, como a gente vê hoje, pessoas se exibindo como quadros, né? Pessoas se exibindo como se estivesse em uma passarela, né, se apresentando, olha o meu corpo, olha isso, olha como eu sou, olha. Então a gente vê aí pessoas se preocupando só com o corpo material e pessoas egoístas, né, irmãos, que quer tudo somente para si, não tem mais amor.
Então, é a Bíblia, irmãos, que fala, não sou eu, é a Bíblia que fala. Então, tudo com ordem, tudo com controle, tudo com limites, entendeu? Mas o que eu quero falar aqui não é sobre isso. O que eu quero falar é sobre uma experiência que eu passei uma certa vez, e até hoje eu ainda passo, mas hoje eu tenho sabedoria, hoje eu sei como lidar com esse tipo de coisa, com essa situação. Mas quando eu não sabia, eu achava assim que através da oração Deus abençoaria todo mundo, né? Que através da oração Deus faria coisas assim maravilhosas, né, na vida de pessoas. Bastasse orar, a pessoa podia estar de qualquer maneira, que se a gente orasse ou se eu buscasse a Deus por ela, que ela seria abençoada. E a gente sabe que o nosso Deus é misericordioso, mas Deus não tem acordo com o pecado. Né? Deus não tem acordo com o pecado. Eu fico pensando assim, como é que pode? Muitas vezes a pessoa ela não quer estar, né, na presença do Senhor, como deve estar, não quer dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus incomoda quando a gente está fazendo coisas que não agradam a Deus. Até uma roupa que a gente veste, né, que esteja mostrando assim o corpo de maneira indecente, o Espírito Santo toca. Agora tem aquelas pessoas que mesmo o Espírito Santo tocando não cede, né, não cede. Então assim, irmãos, eu me lembro que uma certa vez alguém mandou uma mensagem para mim, um rapaz, e ele disse assim, me ajuda em oração, a minha família está longe de mim, a minha família não me suporta mais, tenho uma esposa com 2 filhos, e a minha esposa não suporta mais ouvir minha voz, não quer mais saber de mim, e eu sou um cara trabalhador, sempre trabalho em outros estados, fora do meu, então muitas vezes eu quero assim, ver o bem da minha família, mas tá havendo assim coisas diferentes na minha vida, eu não sei explicar o que é, eu só sei que a minha esposa não me suporta mais, não quer me ver mais, a gente já foi e voltou, já se separou e voltou várias vezes, e eu quero a minha família, eu amo a minha família, eu não quero perder a minha família, então achei aquilo muito bonito. Falei, poxa vida, o rapaz, ele ama a família, né? E a esposa, o rapaz pelo jeito é trabalhador, e a esposa não quer mais saber dele, talvez é porque ele trabalha e tem épocas que ele tem que sair do próprio estado, né, para trabalhar em outros estados, porque trabalhos assim muitas das vezes prende, né, a pessoa fica fora de casa por muitos dias, 15 dias, um mês. Aí eu pensei comigo, será que ela enjoou disso? E ali com poucas palavras ele só me contou isso e disse, né, ora por mim, irmã, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu quero a minha família de volta. Tudo bem. Eu falei assim, tá bom, eu vou comprar essa guerra com você, eu vou orar contigo. E ali a gente começou, né? Ele começou a mandar mensagens, pedindo oração e pedindo conselhos que ele devia fazer. Eu falei, você deve continuar orando. Porém, eu não conheço, tá, irmãos? Eu não conheço, eu já vi assim depois de vista, assim, algumas vezes. Foi na minha igreja, mas assim, não tem intimidade. Então, assim, quando você ouve assim logo de cara as primeiras palavras, é que você vai acreditar, você não conhece a pessoa, né? Então eu comecei a orar por esse rapaz e pela família dele. Aí passou alguns dias e eu tô lá orando, tô buscando, tô pedindo, orando de madrugada, e ele mandava mensagens para mim chorando, por favor, não tá acontecendo nada, parece que Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. E ali, irmãos, eu ficava agoniada, e eu falava, meu Deus, já tem quase um mês que eu tô clamando, né, por esse rapaz, já tem quase um mês que eu estou buscando por esse rapaz, praticamente toda a madrugada que eu tenho orado e tenho colocado o nome dessa família nas orações, e o Senhor não está fazendo nada. Aí eu pensei, quem sabe um jejum, né? Aí comecei também para ajudar ele, e eu falei, você também jejua, ora, Deus vai abençoar. Aí ele falou, quando eu for para o Rio, eu apareço na sua igreja, eu vou ver se ela quer ir também. Aí apareceram, né? Quando eu vi ela, eu pensei comigo, tá, essa moça eu conheço de vista, já passei por ela, já vi ela na igreja, né? Em outra igreja, e eu conheço de vista essa moça. Assim, é uma moça jovem, muito bonita, ele também, um rapaz bem jovem, de aparência, e as 2 crianças.
Aí eu pensei comigo assim, essa moça, eu conheço, ela tem um semblante muito triste. E uma moça bonita mesmo, bonita. Aí, bem cuidada, bem vestida, boa aparência. Aí tudo bem. Aí até que eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, abençoa. Aí eu comecei, né, a querer dar uma força, né? E aí, como é que tá? Quando o canto acabou, eu fui até eles, perguntei, como é que tá? Tudo bem? Deus abençoe vocês. Aí eu olhei para ela e falei, tô orando por vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Ela falou, tá bom, porque ela só estava fazendo uma visita. Aí tudo bem. No outro dia ele manda outra mensagem. A gente foi ontem lá no culto na igreja da senhora e ela chegou em casa e disse para mim que não adianta eu querer levar ela para a igreja agora, que ela não quer mais saber de mim e que ela não me suporta mais. Aí eu falei, tá bom. Mesmo assim eu vou continuar orando para Deus te dar vitória, eu dizia para ele. Até que passou uns 2 dias depois desse dia, chegou uma jovem para mim, prima dessa moça, e pediu... A missionária Andréia, ora pela minha prima, a fulana, ela esteve na igreja da senhora 2 dias atrás e ela está passando por uma fase muito difícil. Há muitos anos ela luta, né, para manter a família, para manter o lar, para manter o casamento firme, mas ela não tem conseguido mais. Que há anos, quase 10 anos, né, 9 anos e pouco que ela vem lutando para a mudança de um marido que não quer mudar. Ele trabalha e muitas das vezes o trabalho dele obriga ele para outros estados e tem lugar até que ele já arrumou filho, né? Já arrumou outra família fora, já arrumou filhos em outros estados e ele é um adúltero nato, a menina me contou. E muitas vezes ele trai ela até na frente dela mesmo, passando assim, quando está aqui no Rio. Ele não liga para essas coisas, não. Ele trai mesmo e ele é um adúltero mesmo, daqueles adúlteros mesmo, ferrenho mesmo. Aí eu peguei e falei, não é possível. Aí ela falou assim, ajuda minha prima em oração. Eu falei, tá bom. Aí ele ligou, mandou uma mensagem para mim, melhor dizendo, e falou, e aí, irmã? A irmã continua orando? Não deixa de orar, não. Eu não abro mão da minha família. Aí eu perguntei para ele, o que você tem feito para sua esposa não te suportar mais? Porque 9 anos de traições é muita coisa, eu pensei, né? Aí eu perguntei para ele, o que você tem feito? Alguma coisa você está fazendo. Não é possível, porque Deus não está respondendo. A gente está orando já mais de um mês, não acontece nada, nem o sinal, a mulher não muda, a mulher está ali, decidida, né, a não querer mais. Aí ele falou assim, eu não tenho feito nada demais não. Eu falei, tem certeza? Porque Deus não tem acordo com o pecado. E se você estiver fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, desagrada a sua esposa, a sua família, desagrada o Espírito Santo, Deus não vai responder. Aí ele falou, então tá bom, irmã, não precisa orar mais não, obrigada, Deus te abençoe. Aí eu falei, tá bom. Então você entende o que eu quero dizer? São essas pessoas que estão aqui, ó, né? Infelizmente, pessoas que não querem ceder, pessoas que não querem largar o erro, mas querem ser abençoadas por Deus. Então não adianta nada você clamar, buscar, pedir por uma pessoa ou por pessoas que não querem mudar, mas querem ser abençoadas. Deus não vai responder essa oração. Deus não vai responder. Existem pessoas que elas procuram o mal, elas procuram a destruição, e a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, né? E existem pessoas assim, são rebeldes, desobedientes, não querem ouvir a voz de Deus, não querem ler a Bíblia, porque a Bíblia é verdadeira e ela vai tocar na ferida, né? E como eu já falei aqui, vou repetir novamente, Deus não tem acordo com o pecado, é necessário a pessoa entrar numa posição, não dá mais legalidade a Satanás, no caso, na vida desse rapaz, a legalidade era o adultério. E ele não procurava melhorar. 9 anos, né, fazendo coisas assim é muita coisa. E eu digo que ela suportou até demais, entendeu? Porque assim, como Deus vai abençoar uma pessoa que não quer sair da lama, que não quer mudar, né? Faz promessa que vai mudar, que vai melhorar, que não vai fazer mais. Daqui a pouco Deus dá uma vitória, aí a pessoa volta ao vômito.
né? Tudo de novo, como diz a Bíblia, né? A porca lavada volta à lama e o cão volta ao vômito, não é verdade? Então, quer dizer, a pessoa tem que entrar no querer. Eu quero, a pessoa tem que ter interesse em mudar, porque enquanto ela não mudar, você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar. Se a pessoa não fizer a parte dela de mudar, deixar o pecado e deixar Deus trabalhar, Satanás vai continuar agindo. A porta, a brecha tem que ser fechada. E não adianta orar por alguém que não faz por onde de melhorar, por alguém que não faz por onde de mudar. Então são orações que Deus não responde. São jejuns que Deus não responde e você vai pagar o preço à toa. Então, é melhor chamar essa pessoa e mostrar para ela o pecado dela. Ó, é isso que você está fazendo de errado. Enquanto você estiver fazendo isso de errado, não tem como Deus entrar na tua vida. Ah, mas é difícil largar. Pode ser até algum vício, alguma coisa que é difícil largar. Mas se a pessoa tiver o desejo de mudança mesmo, Deus vai entrar e vai ajudar. O Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a melhorar e essa pessoa será transformada. Aí a oração vai fazer efeito porque Satanás vai ser destruído, destronado, neutralizado e Deus vai dar vitória. Guarda isso. Não adianta orar, buscar, guerrear, se matar por alguém que não faz a parte dela, que não quer melhorar. As suas orações por essa pessoa não será respondida, porque a pessoa precisa querer mudar e mudar de verdade, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe a você, a sua casa, toda a sua família, amém? A paz do Senhor Jesus, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, amém? Deus te abençoe.